dia. Muito bom dia a todos. Já agora com a presença da delegação da Liga dos Bombeiros Portugueses, recordo à Comissão que esta audição foi aprovada em Comissão por unanimidade dos senhores deputados que estavam presentes. É uma proposta entregue à aquisição de um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD e partilhava com todos e recordava a todos, e no caso da Liga Portuguesa de Bombeiros partilhava a nossa metodologia de trabalho. O Grupo Parlamentar do PSD, enquanto Grupo Parlamentar requerente, terá 5 minutos para fazer uma intervenção inicial. A Liga Portuguesa dos Bombeiros terá 5 minutos para dar resposta e, de seguida, passamos aos restantes grupos parlamentares, cada um deles com 5 minutos para colocar as suas questões. A Liga terá 25 minutos para responder em bloco a todas as questões que forem colocadas pelos restantes 5 grupos parlamentares, PS, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda. Numa segunda ronda, cada grupo parlamentar terá 1 minuto para colocar as questões que entender. Começaremos nessa ronda pelo Partido Socialista, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda, e a Liga Portuguesa dos Bombeiros terá 6 minutos para responder. Totalizaremos nesta metodologia de trabalho 72 minutos e, portanto, eu pedia a todos que conseguíssemos ser o mais eficientes e eficazes na gestão do nosso tempo para conseguirmos tirar o máximo proveito desta audição. Tem a palavra, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Guilherme. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e, naturalmente, o Sr. Presidente da Liga e a delegação que hoje temos aqui. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a disponibilidade do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, para participar nesta audição e para nos dar alguns esclarecimentos sobre as dificuldades com que se deparam as associações humanitárias de bombeiros, bem como das preocupações tornadas públicas pela Liga dos Bombeiros Portugueses, que estavam expressas no requerimento que apresentamos para justificar esta audição. Nos últimos tempos tivemos a oportunidade de visitar diversas corporações de bombeiros, onde encontramos pessoas voluntariosas, resilientes e altruístas, que nos transmitiram um conjunto de preocupações que estão a limitar a sua ação e que nos pediram ajuda mesmo. Todos sabemos que as associações humanitárias de bombeiros enfrentam dificuldades financeiras, que se agravam devido à situação pandémica e à escalada dos preços dos combustíveis e que afetam a capacidade da resposta a emergências. Os bombeiros voluntários têm problemas estruturais que vão desde as dificuldades do voluntariado à exiguidade dos meios operacionais de combate, passando pela sustentabilidade do financiamento. A generalidade dos bombeiros defronta-se com dificuldades financeiras no transporte de doentes não urgentes, que resultam do facto das corporações estarem a receber 0,51 euros/quilómetro, um valor que já não é atualizado desde o ano 2012, e, no entanto, nos últimos 10 anos, os bombeiros tiveram que suportar um brutal aumento do preço dos combustíveis, que supera já 40%, passou de 1,45 € e hoje estamos em mais de 2 euros, um significativo aumento do salário mínimo que ultrapassou 45%, passando de 485 euros para 705 euros, os constantes aumentos da eletricidade, dos seguros, dos custos com a manutenção das viaturas e das reparações, e os bombeiros têm ainda de enfrentar um grave problema financeiro que decorre do facto de não poderem deduzir o IVA associado aos combustíveis, penalizando ainda mais os gastos verificados nesta rúbrica. Acresce a tudo isto que tem que suportar prazos de pagamento prestados dos serviços prestados à Administração Central, que chegam a atingir mais de 7 meses, assim como os elevados prejuízos dos acordos de postos de emergência médica, que são conhecidos como os carros do INEM. Nas audições com os senhores Ministros da Saúde e da Administração Interna, tivemos a oportunidade de transmitir estas preocupações e de questionar sobre estes problemas. No entanto, as respostas que obtivemos foram evasivas e pouco comprometedoras. Apresentamos ainda uma proposta de lei no Orçamento de Estado para baixar os preços dos combustíveis dos bombeiros e das IPSS, que também foi chumbada.
Perante este cenário, ficamos com a noção de que, mais uma vez, o Governo está a negligenciar o trabalho dos bombeiros e que está a pôr em causa a segurança das pessoas e dos bens dos portugueses. Ficamos ainda mais apreensivos com as declarações que o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros fez há uns meses atrás, quando dizia que esta situação está a ter efeitos financeiros desastrosos em todas as corporações de bombeiros do país, que estão na iminência de deixar de ter capacidade para pagar os combustíveis aos fornecedores e a pôr em risco a capacidade de prestar atividade assistencial às populações. Perante uma ausência da ação do Governo para fazer face a estas situações, que a Liga de Bombeiros lamenta, a instituição exigiu ao Governo que apresentasse no prazo de 15 dias medidas que mitigam o impacto dos efeitos dos preços dos combustíveis. Nesse sentido, o que gostaríamos que o Sr. Presidente nos informasse era se já obteve respostas por parte do Governo para estas suas preocupações e se o Governo já demonstrou disponibilidade para criar alguma fórmula de cálculo do valor pago por quilómetro para os transportes de doentes não urgentes, que engloba os diversos fatores de produção, com especial relevo para os custos dos salários e dos combustíveis. Gostávamos também ainda de saber se os bombeiros já conhecem a diretiva financeira para 2022 do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios e depois, por fim, gostaria que explicasse uma afirmação que fez numa entrevista mais recente, que diz até há 2 decisões da Assembleia da República de 2020 que não foram cumpridas, que é o ressarcimento integral de todos os custos que os bombeiros possam ter com o Sistema Integrado de Emergência Médica e que isto não tinha sido conseguido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra para responder e para partilhar connosco a vossa perspectiva, queria saudar a delegação, saudar o Dr. António Nunes, Presidente, os seus Vice-Presidentes, o Comandante Carlos Jaime Santos, o Sr. Engenheiro Eduardo Correia, e de partilhar que o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde não está hoje presente por uma razão de trabalho político e que estou eu em sua representação. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. E é com muito gosto que a Liga dos Bombeiros Portugueses tem a oportunidade de vir à Casa-Mãe da Democracia, à Assembleia da República, expor alguns dos seus pontos de vista na defesa dos bombeiros de Portugal, o que é a mesma coisa que dizer na defesa dos portugueses, uma vez que os bombeiros existem para defender os portugueses e estão ao serviço dos portugueses. Só gostaria de dar aqui um enquadramento geral para nós nos situarmos muito daquilo que eu vou responder ao Sr. Deputado, que é a questão do financiamento dos corpos de bombeiros. O financiamento dos corpos de bombeiros tem sido deficitado há muitos anos, não é de agora, há muitos anos. E nós fizemos aqui um pequeno exercício e de 2016 até 2022, que foi a última vez que houve uma lei da Assembleia da República que determinou quais eram os valores que mensalmente seriam entregues aos bombeiros voluntários, nós encontramos que, face aos custos de contexto de 2016 para 2022, há um déficit junto dos corpos de bombeiros de cerca de 21 milhões de euros. Todos os anos, desde há mais de 10, 12 anos, que a Liga dos Bombeiros Portugueses tem vindo a alertar os senhores deputados da Assembleia da República para este facto, que há um subfinanciamento crónico das associações humanitárias de bombeiros voluntários e, infelizmente, não foi possível, por razões naturalmente bem compreendidas pelos portugueses, que ao longo deste tempo nunca foi possível aumentar os valores das contrapartidas anuais aos corpos de bombeiros com aquilo que seriam os custos de contexto. Dito isto, o que quer dizer que as associações humanitárias, quando partem para qualquer destas questões do transporte dos doentes urgentes ou não urgentes, estão sempre já em déficit. Diria também um outro dado que talvez fosse importante. As associações humanitárias de bombeiros voluntários pagam a segurança social dos seus colaboradores. O valor que se paga
pela Segurança Social dos seus colaboradores, dos seus bombeiros que trabalham em tempo permanente na urgência e nos dos transportes dos doentes urgentes e não urgentes e no combate aos incêndios, o valor da Segurança Social é superior ao valor que o Estado paga às associações para a manutenção das suas estruturas administrativas. E, portanto, isto diz-nos logo o princípio que nós hoje aqui temos e que nós, o IGA, temos vindo a reivindicar, é que a Assembleia da República e os governos, os vários governos, porque atravessaram ao longo dos mais de 150 anos de forma organizada que os bombeiros têm, ou de 600, se quisermos olhar para a história, que seja visto de uma forma diferente. E nós defendemos que haja um contrato-programa para que estas situações não se repitam no futuro como estão a acontecer. Quanto às questões concretas, nós temos que dividir a questão dos impactos do preço dos combustíveis nas associações humanitárias em 3 áreas diferentes. Na área do combate aos incêndios, a situação está resolvida. Em reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Ministro da Administração Interna comprometeu-se, e está a fazê-lo, através da Diretiva Financeira de 2022, de que todas as despesas em combustível realizadas pelos corpos de bombeiros no combate a todos os sinistros, sejam eles fogos, acidentes rodoviários, cheias, inundações, são pagos na íntegra. Ou seja, mensalmente é calculado o preço médio do mês. Esse preço médio do mês de combustível é apresentado em contas à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Autoridade de Emergência e Proteção Civil fará o ressarcimento dessas despesas com as viaturas dos corpos de bombeiros. Portanto, do ponto de vista desse tipo de situações, está resolvido. Um segundo tipo de situações é o transporte de doentes urgentes. E no que diz respeito ao transporte de doentes urgentes, a Liga dos Bombeiros Portugueses, juntamente com o INEM, conseguiu chegar a um acordo numa proposta intercalar, porque em novembro do ano passado tinha havido um novo protocolo que é polémico, porque algumas associações humanitárias queixam-se que é deficitário face aos valores anteriores, outras não, mas nós temos a ideia de que, e dos estudos que fizemos, é que, em média, esse protocolo, que foi assinado em novembro do ano passado, cria em cada um dos 359 corpos de bombeiros que têm postos de emergência médica, em média, um déficit de 40 mil euros por ano. Ou seja, haverá corpos de bombeiros que não têm nenhum prejuízo, isto é, todas as suas despesas são ressarcidas, e há outros que terão 80 mil euros. Portanto, o que dizemos é que, em média, se dividirmos esse valor por 359, isto dará à volta desse valor. Mas chegámos a um acordo com pequenos ajustamentos e, com isso, conseguimos resolver esta questão do impacto dos combustíveis. Quanto à terceira questão, que é o transporte dos doentes não urgentes, até agora não chegámos a acordo. E não chegámos a acordo, ou melhor, não tivemos capacidade negocial até agora. No anterior governo, a Liga teve uma reunião com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, e com o então Secretário de Estado da Saúde, no qual apresentou uma proposta que, naturalmente, dia após dia, fica desatualizada, porque os preços dos combustíveis estão a subir. Nessa altura, foi-nos dito que seria feito um despacho retificativo e não o foi feito. Não foi feito e isto cria-nos situações muito complexas na tesouraria das associações humanitárias. Se nós não resolvermos este problema, as associações humanitárias vão ter uma tendência para não realizar a totalidade dos serviços, porque há serviços para os quais não têm sequer capacidade para poder abastecer as ambulâncias ou os veículos de transporte de doentes para poder realizar aquilo que é a sua missão. Quanto aos fogos florestais, nós, a Liga dos Bombeiros Portugueses, em parceria
com o Ministério da Administração Interna, que saudamos, conseguimos chegar a valores razoáveis, não são os valores que nós gostaríamos, entendemos que o país não é rico e, não sendo um país rico, tem que se adaptar progressivamente àquilo que são as nossas exigências e não de um momento para o outro. Mas saudamos que tenha havido aumentos de 7%, 10% e, pela primeira vez, as associações humanitárias de bombeiros voluntários vão ter uma quantia que ronda os 600 mil euros para o conjunto das 456 associações. Não é um valor muito significativo quando estamos a falar para o conjunto dispositivo de alguns milhões, mas é um reconhecimento do Governo que as associações humanitárias deveriam ter um pequeno valor para questões administrativas. E as duas decisões da Assembleia são, naturalmente, duas decisões que a Assembleia teve há 2 anos a dizer uma coisa tão simples quanto isto. Os transportes do INEM devem ser totalmente ressarcidos aos corpos de bombeiros e não têm sido, e não houve cumprimento a essas duas decisões. Peço desculpa pelo tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Recordo que os grupos parlamentares têm 5 minutos nesta primeira ronda em relação às respostas também de quem nos chama, pedia também a vossa colaboração para que conseguirmos ser muito eficazes na nossa gestão do tempo. São as regras que nós temos definido e, portanto, pedia ao Sr. Presidente, com uma forma muito simpática, que pudesse, de alguma forma, ajudar-nos também nessa gestão do tempo. Tem a palavra da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a Liga dos Bombeiros Portugueses na pessoa do Sr. Presidente, Dr. António Nunes, e na sua pessoa cumprimentar todos os bombeiros portugueses, voluntários e não, que nós temos pelo nosso país e que tanto agradecemos o que tem sido o vosso trabalho. Cumprimentar os senhores vice-presidentes, comandante Carlos Jaime Santos, engenheiro Eduardo Correia, bem-vindos à Casa da Democracia, bem-vindos à Comissão da Saúde. Esta audição requerida pelo PSD, em que tem 3 pontos de abordagem, como seja o impacto do aumento dos combustíveis na atividade dos bombeiros, as medidas de mitigação que o Governo tem ou não avançado para ajudar no combate a este impacto, e o impacto na atividade, que é uma situação que nos preocupa imenso, que tem a ver com o transporte dos doentes, seja urgente, seja emergente, seja os transportes de doentes não urgentes, como sendo uma emergência pré-hospitalar muito importante na integração dos cuidados que nós prestamos à nossa população. Estamos em junho de 2022 e desde janeiro de 2020 que vivemos em contexto de incerteza, com desafios diários e que na maior parte das vezes tem deixado de lado planos e estratégias que ao longo destes últimos tempos temos vindo a delinear também para valorizar o que aqui foi explanado, que é a atividade dos bombeiros voluntários. Em todo este período de articulação e de solidariedade e de resiliência, deixaram de ser meras palavras para ser realmente o que foi o trabalho no terreno, e nós podemos muitas vezes nesta casa elogiar o que foi o trabalho dos bombeiros portugueses na complementaridade da prestação de cuidados de saúde, do acesso e do combate às dificuldades dos mais vulneráveis, que isto é também uma forma de ajudar os mais vulneráveis a ter acesso à saúde. O vosso contributo na proteção da doença, no apoio aos doentes Covid e não Covid, na organização do plano de vacinação. O papel dos bombeiros é realmente fundamental e foi fundamental. Passada esta fase da crise pandémica, somos todos o país, a Europa, assolado por uma crise que é a guerra na Ucrânia. Efetivamente, temos agora mais um problema em cima da mesa que tem a ver com o aumento dos preços dos combustíveis, que é matéria-prima no trabalho do transporte dos doentes, que é uma matéria-prima importante no trabalho dos bombeiros, como aqui foi e bem explanado pelo Sr. Presidente. Devo, de certa forma, mostrar alguma, não toda, mas alguma satisfação com o caminho que aqui foi explanado. Das 3 grandes preocupações que tínhamos em cima da mesa há 1 ano ou 2 anos atrás, ou há 10 ou há 20, como o Sr. Presidente bem enumerou, temos 2 passos muito positivos dados. Temos conhecimento da evolução das reuniões, dos encontros que têm sido feitos com o INEM.
E temos que agradecer, de certa forma, ao Sr. Presidente o que tem sido o papel da Liga nesta ponte de encontrar soluções, as soluções possíveis, mas de as encontrar e podermos ter condições realistas para as pôr em prática. E desde já aqui o nosso agradecimento. Sr. Presidente, eu gostava de perceber de vossa parte se este encontro com o INEM, com o Ministério da Saúde e com o Governo, este compromisso parte a parte, deixe-me dizer-lhe, este acordo bilateral, que tem dado frutos muito positivos, que são demasiado importantes para a prestação de cuidados de saúde, para a integração do doente no acesso aos cuidados, seja na emergência pré-hospitalar, seja nos cuidados que são, de certa forma, agendados, a consulta externa, os tratamentos, o doente que mora a 30 ou 40 ou 50 quilómetros do hospital, dos seus cuidados, e que nunca ficam sem os cuidados. Esta integração, este esforço que tem havido na gestão deste transporte de doentes não urgentes, para que os próprios tempos médios de espera possam ser cumpridos, houve aqui um passo muito importante nesta integração, nesta gestão de plataforma. Se este trabalho está a continuar, se foi interrompido, e se podemos contar que este acordo e esta ação muito positiva que eu sublinho da Liga dos Bombeiros Portugueses é para continuar, e o que é que está em reavaliação neste momento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra da parte o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Dr. António Nunes, também o Comandante Carlos Jaime Santos e o Sr. Engenheiro Eduardo Correia. Bem-vindos, e é um gosto imenso do nosso grupo parlamentar, e em nome de todos os deputados do Partido Chega, apresento os nossos cumprimentos, e nas vossas pessoas cumprimento e saúde todos os bombeiros de Portugal que de facto desempenham uma ação que compete ao Estado, mas que está delegado nas associações humanitárias e das quais o Estado necessita e a população necessita. De facto, nós acompanhámos este requerimento para a audição urgente da Liga Portuguesa dos Bombeiros, submetido pelo PSD, porque é um assunto também que nos preocupa sobremaneira, e tem vindo a chegar ao nosso grupo parlamentar várias queixas, várias preocupações da população, um pouco por todo o país, da situação atual em que se encontra o acesso à saúde, e vivemos até nesta semana uma situação dramática, urgente e emergente nesse acesso à saúde, em que os bombeiros também já se pronunciaram, pois esta situação aumenta o número de quilómetros que têm que ser feitos entre os vários hospitais, tendo ou não os serviços de urgência abertos, e obviamente isso influencia também no gasto com os transportes. De facto, o nosso grupo parlamentar apresentou neste mesmo Orçamento de Estado várias propostas relativamente a esta área do acesso à saúde e no socorro das populações, nomeadamente uma proposta em que isentava todas as ligas humanitárias de bombeiros à isenção do IMI. Essa proposta foi chumbada pelo Partido Socialista e pela esquerda. De facto, não é a matéria desta audição, mas era também alguma coisa que poderia ajudar à saúde financeira dos bombeiros portugueses, e gostava que o Sr. Comandante o Sr. Presidente se pronunciasse sobre esta medida, qual é a sua opinião, e se tem uma visão geral do país sobre em quantos municípios dos 308, de facto, os bombeiros continuam a ter que pagar IMI, e em quais é que não pagam, uma vez que até têm chegado relatos de bombeiros que mudam as suas sedes de concelhos para deixarem de pagar esse valor dos quartéis. Relativamente ao preço do gasóleo, que é a nossa matéria de hoje, gostava de perguntar muito diretamente do pacote de propostas de ação que a Liga Portuguesa dos Bombeiros apresentou ao Governo, e que o Sr. Presidente instigou o Governo a responder num prazo máximo de 15 dias, segundo as suas palavras, muito objetivamente, desse conjunto de propostas de ação, quais é que de facto foram
acedidas, quais é que foram aceites e quais é que foram implementadas, porque muitas vezes sabemos que o Partido Socialista é muito bom a fazer planos de ação, planos de contingência e a fazer promessas, mas depois na concretização é que está o diabo e, portanto, gostava que respondesse muito concretamente acerca desse assunto. De facto, os efeitos financeiros podem ser desastrosos no acesso das pessoas à saúde e as situações complexas de tesouraria dos bombeiros podem fazer com que as pessoas não tenham esse acesso aos transportes emergentes, mas também aos transportes de doentes não urgentes. Sabemos que temos uma população bastante envelhecida. Muitas pessoas perdem a sua carta de condução, deixam de poder conduzir e, portanto, confiam nos bombeiros e dependem muitas vezes desse transporte para aceder à saúde, para aceder tanto aos cuidados primários como aos cuidados hospitalares, e é com enorme preocupação que ouvimos o Sr. Presidente dizer que podem existir associações humanitárias que fiquem sem condições de atestar as ambulâncias e de atestar as carrinhas de transporte de doentes. Gostava que explicasse qual é a dimensão desse problema, qual é a previsibilidade com que isso possa acontecer e qual é a dimensão do problema. Portanto, pensamos que não basta dizer que existe o problema, mas que precisaríamos de dimensionar esse problema. Depois, por último, só gostava de lhe perguntar se não seria mais vantajoso negociar com o Governo uma fórmula para a subvenção dos transportes, uma fórmula que tivesse por base o preço dos combustíveis a cada dado momento, em vez de estar sempre a pedir os valores absolutos, não é? Portanto, em vez de estar a negociar vários subsídios ano a ano e que esses subsídios que essas subvenções acabam por ficar, quando acaba o prazo da negociação ou quando a negociação é fechada, muitas vezes esse valor já está ultrapassado pela evolução dos preços, talvez fosse mais fácil negociar uma fórmula que, tendo por base o valor do combustível a cada momento, garantisse às associações humanitárias de bombeiros uma justa reserção do valor ao quilómetro e do valor do combustível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados e um cumprimento à delegação da Liga dos Bombeiros Portugueses, a quem também agradeço a presença nesta comissão. Aproveito também esta ocasião para endereçar nas vossas pessoas um agradecimento a todas as associações e corpos de bombeiros de todo o país que fazem tanto, muitas vezes com tão pouco. Relativamente aqui ao tema do aumento do preço dos combustíveis, gostávamos que nos clarificasse em concreto aqui a dimensão do problema, ou seja, quantos transportes de doentes não urgentes podem estar em risco, quantos têm ficado por fazer, onde, em que regiões são mais afetadas e se existem doentes que deixam de fazer tratamentos por não haver alternativas de transporte. Depois, aliado aqui a esta questão, relativamente às dívidas a fornecedores das várias associações e corpos de bombeiros, qual é o montante total, se têm noção do montante total das dívidas e que medidas é que o Governo já tomou para minimizar esta questão das dívidas, para não corrermos aqui risco de facto não conseguirmos, ou dos bombeiros não conseguirem prestar por simplesmente um serviço, por não conseguirem atestar ambulâncias e etc. Depois, relativamente à questão das urgências hospitalares, o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros, aqui há uns dias, afirmou que quando uma urgência hospitalar está a funcionar mal, naturalmente que isso tem implicações diretas nos bombeiros. Gostava que nos explicasse aqui diretamente que implicações são estas, o que é que isto causa aos bombeiros, se existe uma articulação de facto que funcione para que os bombeiros não andem a levar o doente para uma urgência que está encerrada, terem que se deslocar a outra, se existem aqui viagens que são feitas a mais,
Como é que está aqui a questão das macas nos hospitais com os atrasos? Se continuamos a ter filas de ambulâncias à porta simplesmente por falta de resposta por parte dos serviços de urgência, mais relativa à questão das macas, e de uma forma muito transparente se corremos o risco de ter pessoas que não têm socorro atempado, porque obviamente este é o ponto fundamental do trabalho dos bombeiros. E depois, para terminar, relativamente, já falaram aqui relativamente aos fogos florestais e da questão à partida estar assegurada, mas realmente a nossa preocupação tem a ver com o risco das atividades dos bombeiros, de outras atividades ficarem comprometidas. Gostava que nos falasse um bocadinho sobre isto também. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Liga Portuguesa dos Bombeiros e na pessoa do Sr. Presidente António Nunes, os membros que o acompanham e todos os bombeiros em Portugal. De facto, esta preocupação que aqui nos trazem hoje relativamente ao financiamento é algo que o PCP tem reiteradamente apresentado propostas e que reiteradamente têm sido rejeitadas, e de facto basta-me referir aquela que é a aberração quando acontece que em Lisboa a Câmara Municipal de Lisboa financia em 40 milhões de euros aquilo que é os seus sapadores bombeiros, e o orçamento do Estado de Reserva apenas 29 milhões de euros para financiar 456 corporações de bombeiros. Nós estamos a falar de uma completa aberração, e que o PCP tem apresentado propostas, inclusivamente neste Orçamento de Estado, do aumento desse financiamento para 50 milhões de euros, e veja-se que não foi aprovada, com os votos contra, porque hoje aqui todos vão dizer, Sr. Presidente, os bombeiros é a melhor coisa que há em Portugal. Mas depois, quando têm a oportunidade de aprovar as propostas, PSD e PS votaram contra uma proposta que traria aqui uma outra resposta em termos do financiamento. E é isto que, na verdade, tem que ser avaliado. Mas o aumento dos combustíveis é, de facto, algo preocupante, tendo em consideração que existe um subfinanciamento. Este aumento dos combustíveis e aquilo que é colocado, mesmo nós também temos defendido que o combustível utilizado fosse na perspectiva do gasóleo marcado e colorido. Aliás, também é preciso ter em consideração que o gasóleo marcado e colorido tem regimes, uns de isenção, outros de redução do ISP. Mas é preciso também termos consciência do que é que estamos a falar. Hoje, ao dia de hoje, o gasóleo agrícola, o dito gasóleo agrícola, custa 1,77 €. Em janeiro de 2021, custava 84 cêntimos. É viável para as corporações de bombeiros, mesmo pagando 1,77 € em termos daquilo que é suportar os seus custos? Parece-me que o Governo tem que aqui assumir se quer ou não quer continuar a que o atendimento, quer urgente, quer não urgente, seja garantido por este pilar estrutural que é as corporações de bombeiros. Isto é algo que é uma decisão política, é uma opção. São opções que estão em cima da mesa. E eu dou o exemplo. Conheço corporações de bombeiros que em março de 2021 gastavam 6 mil euros em gasóleo, em combustível. Em março de 2022, um ano depois, 10 mil. Hoje já gastam mais do que 10 mil. É insustentável. Onde é que vamos parar? A questão que nós temos que colocar é esta. Depois, também conheço outras que gastam mais 20%, 30%, enfim, cada uma depois tomam medidas, umas mais ou menor engenharia, uns acabam por instalar postos de combustível nas suas corporações, enfim, várias estratégias para tentar reduzir o preço, mas é quase impossível fazê-lo. Há aqui alguns problemas que nos assolam. As ARS não atualizam os preços, o que pagam aos bombeiros, mas depois pagam muito mais aos privados. Isto é algo que nós não podemos aceitar. Porquê? A ARS paga aos privados 75, o caso de Odivelas, paga 75 € aos privados, em vez de aumentar o preço aos bombeiros, que é de 7 €. Ora, isto é algo que não se pode continuar a aceitar, esta dualidade em termos do tratamento, do pagamento dos serviços. Porque o que acontece
Sr. Presidente, é que os bombeiros estão, neste momento, a fazer serviço abaixo do preço de custo. É isto que tem que ser dito e tem que ser resolvido. Porque não pode ser os bombeiros a financiar o Ministério da Saúde. E de uma vez por todas isto tem que ser colocado em cima da mesa, porque o PCP tem defendido que deve ser constituído um verdadeiro Serviço Nacional de Bombeiros, financiado pelo Orçamento do Estado, e esta opção não é considerada pelos sucessivos governos. Naturalmente nos preocupa as questões relacionadas com o encerramento, até parcial, das urgências, porque os bombeiros portanto, transportam os seus utentes para as urgências, chegam às urgências, são atendidos pelo atendimento geral, depois têm uma especialidade que não está naquele hospital, têm que ir a outro hospital, portanto, é toda esta disfuncionalidade, todo este caos que é preciso também responder e que os bombeiros não têm responsabilidade nisso. Agora, o que nós também percebemos é que os privados cada vez estão a fazer mais transferências interhospitalares. Isto significa que para eles não há prejuízo. E vou terminar, Sr. Presidente, só referindo algumas das 6 propostas que o PCP apresentou no seu Orçamento de Estado e que foram sucessivamente rejeitadas com os votos contra do PS e do PSD, ou pelo menos contra do PS e a abstenção do PSD. Como dizia o outro, o PCP até podia descobrir a cura do cancro que o PS iria votar contra sempre. Por isso, aumentar os tais 50 milhões de euros para a dotação do financiamento, contra. Gasóleo verde, contra. A revisão do protocolo com o INEM e a ANEPC, contra. Apoiar com 70 milhões de euros para obras de manutenção, contra. Clarificar também a questão da isenção do pagamento de portagens, contra. E fico por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. António Nunes, Sr. Presidente, tem 20 minutos para responder às questões colocadas pelos seus deputados Susana Correia, do PS, Pedro Santos Frazão, do Chega, Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, João Dias, do PCP, e também há alguma questão que tenha ficado por responder em relação à questão do seu deputado Guilherme Almeida, do PSD. E depois teremos uma segunda ronda para 1 minuto para cada grupo parlamentar a seguir, ainda para qualquer questão que fique para resolver. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, só para responder que as 2 leis que ficaram por cumprir é a Lei 42 de 2020 e a Lei 75-B 2020 do Orçamento do Estado, onde diz que, quer uma, quer outra, que a revisão dos protocolos entre as ações humanitárias de bombeiros, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, por forma a cobrir de forma integral os custos efetivos de serviços prestados. Estas 2 leis não foram cumpridas nem na revisão do protocolo. Começando pelas questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PS, que agradeço, dizer o seguinte. No que diz respeito ao INEM, nós temos vindo a ter um diálogo permanente com o INEM, não está fechado, continuamos, ainda no dia 7 fizemos uma nova reunião, porque a Liga dos Bombeiros Portugueses, quando vai para as reuniões, leva tudo estudado e sabe os impactos que pede. Nós temos consciência que quando pedimos para passar de 4.000 euros para 4.500 euros, que o impacto no orçamento do INEM era 2 milhões de euros. Como temos tudo isto estudado em relação a quais os impactos que isso ocorre. E nós chegamos à conclusão que destes estudos que fizemos, naturalmente que são estudos que não têm os dados exatos porque não temos acesso à estatística completa do INEM, mas com os 359 postos PEM, deveria ser feita uma revisão para que pudesse ser cumprido aquilo que a Assembleia da República em bom tempo decidiu, e isto levava a que o INEM tivesse que ter um aumento do seu orçamento para com os bombeiros de transferência de 10 milhões de euros por ano. É o que está em falta em relação ao INEM. Mas está em falta em relação ao INEM, isto não quer dizer que o INEM não tenha essa consciência. O que o INEM nos tem vindo a dizer é que o orçamento que ele tem, que são 123 milhões de euros, resultante das taxas dos seguros que todos nós portugueses pagamos, é insuficiente para aquilo que é a atividade que o INEM quer desenvolver no âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica. E nós o que temos vindo a dizer ao INEM é que esse é um problema do Estado, do Governo, da Assembleia da República, de alguém, não é um problema dos bombeiros. Como é que isto se tem resolvido? Isto tem-se resolvido porque
de uma forma pouco explícita e que nós gostávamos de ver isso melhor e mais transparente, tem sido com o apoio das autarquias. E isto torna-se perigoso. E torna-se perigoso porquê? Porque há autarquias que têm capacidade financeira para o fazer, normalmente as autarquias das áreas metropolitanas ou das regiões do litoral, e as autarquias do interior não têm essa capacidade financeira. E nós, no momento em que discutimos em Portugal a coesão social do interior com o litoral, nós estamos a prejudicar fundamentalmente ao interior. Há doentes que, para serem transportados em situação de emergência, vão, por exemplo, de Ponte Sor para o Hospital de Porto Alegre. É 1h30. Uma ambulância de Ponte Sor não faz mais do que um serviço de emergência médica durante uma manhã. Porque o ir buscar o doente emergente, o levá-lo para o Hospital de Porto Alegre, aguardar a sua triagem, a sua entrega e regressar a Ponte Sor, a ambulância só faz uma emergência. E é preciso não esquecermos que em Ponte Sor andamos à volta 30 km para encontrar uma nova ambulância de emergência. E por isso nós defendemos que todos os corpos de bombeiros do país sejam postos de emergência médica e não postos de reserva. Naturalmente que isso leva também ao seguinte, estes números que eu estou a dar é partindo de bombeiros voluntários, porque nós só consideramos estes valores para 6 bombeiros voluntários com contrato de trabalho para o serviço de emergência médica, não estamos a contar com 10 nem com 12. Portanto, contando que ao fim de semana e alguns dias das férias e à noite são feitos por bombeiros voluntários, porque senão este valor não era este, era muito mais. Portanto, sobre a questão do INEM, dizer à vontade do INEM, à vontade da Liga, nós temos os números. A questão aqui que se coloca é que o INEM continua a afirmar que não tem capacidade financeira no seu orçamento para fazer transferências maiores para os bombeiros. E, portanto, quem está a subsidiar o Sistema Integrado de Emergência Médica não é só os seguros que todos nós pagamos no valor de 123 milhões, como também as autarquias quando dão subsídios pontuais ou sustentam os corpos de bombeiros. E isto torna-se perigoso pela sua descontinuidade territorial e pela mesma incapacidade que alguns dos municípios têm. E talvez fosse bom que, de uma vez por todas, a Assembleia da República se debruçasse sobre o modelo que quer de bombeiros. E aqui iria de encontro à questão que o senhor deputado do PCP colocou, que para nós é muito perigosa. E a Liga dos Bombeiros Portugueses chama a atenção do seguinte: pelas nossas contas, a estatização dos bombeiros, seja ao nível municipal ou seja ao nível central, retirando os bombeiros voluntários da equação, representa cerca de 2,5 mil milhões de euros por ano. Se Portugal tem esse dinheiro, ótimo, bem-vindos. Se não tem, nós temos que ter algum cuidado com isso. Eu dou aqui um exemplo muito simples. Um posto da Guarda Nacional Republicana, numa qualquer vila do interior do país, funciona com 3 pessoas. Uma que está a atender o telefone e uma primeira patrulha que sai. Para nós termos a primeira intervenção de um corpo de bombeiros, são precisas 11 pessoas. Porque temos que ter 2 pessoas para a ambulância, 2 pessoas para o carro de combate a incêndio, 2 pessoas para o carro de rescue, ou melhor, 5 pessoas para o carro de rescue, 5 pessoas para o combate ao incêndio, 2 pessoas para a gestão. E, portanto, por cada 3 homens que a Guarda Nacional Republicana tem no posto, nós, para servir a população, a mesma população, temos 10 ou 11 pessoas de piquete. Ora, isto é fácil saber quanto é que se paga a GNR, multiplica-se por 3 e alcança-se o resultado. E como o Sr. Deputado bem disse, 40 milhões de euros que Lisboa investe com o seu Corpo de Bombeiros Municipal, Setúbal cerca de 7 milhões, se considerarmos os 283 municípios, multiplicado por 5 milhões, chegaremos, ou 6 milhões, chegaremos aos números que eu disse. Portanto, é perigoso a estatização dos bombeiros. Não quer dizer que não se possa fazer. Há países que o têm feito, e há países que não têm feito. Portugal tem sido cobiçado ao nível mundial pelo seu regime de voluntariado, complementado por equipas profissionais. E aqui nós temos 2 coisas para resolver. É o estatuto do profissional dentro de um corpo de bombeiros associativo, que não está feito, e que cria situações de que as suas remunerações são inferiores aos bombeiros profissionais e não têm carreira, nem têm garantia de trabalho, e temos que o fazer. E a outra é o Estatuto do Bombeiro Voluntário. E esse Estatuto do Bombeiro Voluntário deve ter tudo aquilo que são os seus direitos e os seus deveres. E dentro dos seus direitos a questão do IMI. Nós não somos favoráveis a que haja situações de
atribuir às câmaras municipais a faculdade de a realização de qualquer ato em relação ao seu Corpo de Bombeiros. Porque, naturalmente, há câmaras municipais que têm uma determinada visão do problema, há outras que terão outra. E nós temos que respeitar aquilo que é a visão dos senhores presidentes de Câmara e dos eleitos locais. E o que nós gostaríamos é que o Estado, que ainda hoje, constitucionalmente, é obrigado a prestar segurança aos seus cidadãos, faça leis nacionais. Se quer que sejam leis municipais, então acordem com os municípios e façam a transferência dessas situações para os municípios, mas de uma forma equitativa e igual. Não faz sentido nenhum, aquilo que o Sr. Deputado disse, e é verdade, que eu mude a minha morada ou falsifique a minha morada só para poder usar uma determinada questão social. Isso não faz sentido nenhum. E não é assim que nós conseguimos manter os nossos bombeiros voluntários. Portanto, o Estatuto do Bombeiro Voluntário é uma situação que a Assembleia da República devia olhar para ela com muita atenção e seria com todo o gosto que nesta legislatura a Liga dos Bombeiros Portugueses pudesse vir aqui ou outra comissão discutir com os senhores deputados aquilo que é um verdadeiro Estatuto do Voluntário. E isso sim trazia mais bombeiros voluntários para além dos cerca de 28 mil ou 29 mil que hoje existem. Quanto à questão, e agora passando ao grupo parlamentar do Chega, à questão da situação das urgências hospitalares. É evidente que quando as urgências hospitalares funcionam mal, os bombeiros são as primeiras vítimas. Aliás, eu relembro aqui, e também dito pela senhora deputada do PS, de que os bombeiros, de uma forma geral, estiveram na primeira linha da frente do Covid. Nós saudamos e curvamos-nos perante o trabalho imenso que os serviços de saúde fizeram, mas não podemos esquecer que quem transportou a maioria desses doentes para os hospitais foram os bombeiros, que arriscaram numa primeira fase até a própria contração da doença e cerca de 15 mil bombeiros voluntários tiveram Covid. Isto porquê? Porque havia um desconhecimento geral sobre essa matéria. E quando existia um acidente, não se perguntava se havia Covid ou não. Nós vamos ao acidente, vamos desencarcerar os sinistrados, vamos transportá-los para os hospitais e mesmo que tenham doenças infecciosas, os bombeiros não se recusam a fazê-la. E, portanto, é preciso aqui dizer que quando a situação das urgências hospitalares funcionam mal os bombeiros. Porquê é que funcionam mal os bombeiros? Se eu tenho para o distrito de Setúbal 10 ou 12 ambulâncias de primeira intervenção e essas 10 ou 12 ambulâncias de primeira intervenção correspondem em tempos médios de intervenção de meia hora e passo a ter 1h30 de intervenção e depois saturo os hospitais da cidade de Lisboa e em vez de fazer matriagem em 20 minutos, faço matriagem que demora meia hora ou 45 minutos e tenho que aguardar com a maca da ambulância cerca de mais 45 minutos ou uma hora, é uma menos ambulância que está no distrito de Setúbal. E, portanto, há aqui uma obrigatoriedade do Ministério da Saúde, do Sistema Integrado de Emergência Médica, de falar com os bombeiros para nós constituirmos pools de ambulância para conseguir responder a isso, aliás, e bem como fazemos com os incêndios florestais. Durante este período, quer o Lisboa, quer o Porto, tiveram equipas de bombeiros voluntários no Algarve, no Alentejo, em Vila Real e em Castelo Branco. E com sucesso, porque atacaram imediatamente os incêndios florestais que houve. E, portanto, nós temos que olhar para isto como planeamento integrado e não pensar que os bombeiros têm capacidade elástica. Os bombeiros têm 30 mil homens, não têm 40 mil, são 30 mil. Quando esgotarmos os 30 mil, não temos mais bombeiros em Portugal. Quando nós esgotarmos a nossa capacidade das ambulâncias, que serão cerca de 4 mil, não temos mais ambulâncias. E, portanto, é preciso planear e perceber que, muitas das vezes, a questão de levar doentes para distâncias muito longas, seja 70 km, seja 50 km, é desconfortável para o doente, cria-se stress nas próprias equipas, porque imagine o que é, por exemplo, uma grávida em trabalho de parto, que sai de Sagres para Faro. Isso cria stress nas equipas. Ninguém olha para isso. E faz isso 1, 2, 3 vezes. Às 8 da manhã ou às 8h30 da manhã, ou mesmo com marcha de alarmes, qualquer ambulância da margem sul demora 45 minutos a chegar a Lisboa. Por alguma razão, há uns anos atrás, e bem se decidiu construir o Hospital Garcia Dorta dizendo que mais nenhum doente atravessava o Rio Tejo. Não é verdade, é falso, porque hoje está a atravessar o Rio Tejo. E estas situações de emergência são graves. E eu gostaria aqui também de dizer o seguinte, nós já falámos com o INEM sobre esta matéria e a Liga já se disponibilizou com o INEM para resolver ou ajudar a resolver este assunto porque nós, bombeiros, somos parte da solução. Nunca seremos parte do problema. Mas isso não nos faz calar a boca.
todos os dias, ou quase todos os dias, há ambulâncias dos corpos de bombeiros de Lisboa que estão a fazer serviço em Setúbal. Isto é inaceitável. Temos situações de tempos de espera de 1 hora e 15 minutos, até para situações de AVC. E eu estou à vontade disso, porque já foi com o Sr. Presidente do INEM várias vezes sobre esta matéria e com o Conselho Diretivo. E ele também concorda connosco. Ele diz é que não tem meios para resolver, mas isso já não nos compete a nós, o Liga dos Bombeiros Portugueses, nem aos bombeiros. A nós compete-nos alertar para os seus deputados. É porque eu não gostaria de vir aqui a uma qualquer comissão da Assembleia da República justificar uma responsabilidade de um corpo de bombeiros, como está a acontecer neste momento, em Leiria, com um comandante, por causa dos focos florestais de 2017. Que acho absolutamente inaceitável que tal tenha ocorrido e que o sistema que provocou a situação está ausente do banco dos réus. Porque aquilo que está ali não tem nada a ver com nenhum comandante, tem a ver com o sistema. E eu estou à vontade sobre essa matéria, porque para os seus deputados que não sabem, eu fui Inspetor Superior de Bombeiros, fui Presidente da Proteção Civil, fui Diretor de Operações da Proteção Civil e sei muito bem daquilo que estou a falar. E fui Comandante de Bombeiros. Aquilo é uma situação de sistema, não é uma situação de um homem só. Porque é impossível que um homem só possa ter provocado aqueles danos. E há 5 anos que estamos a destruir uma pessoa do ponto de vista humano. A Liga dos Bombeiros Portugueses não permitirá que isto aconteça mais nenhuma vez. Porque estas situações têm que ser vistas antecipadamente. E, portanto, se amanhã houver uma situação dentro de uma ambulância dos bombeiros, por favor, não me chamem cá a perguntar porque é que aquela vítima teve uma situação de desfecho que não é aceitável. Todos os dias isto está a acontecer nas áreas metropolitanas. Não tanto nas áreas do interior, porque a pressão e o volume de transportes doentes é menor, como é evidente. Quanto à questão do gasóleo, eu já disse que no âmbito do Ministério da Administração Interna o Governo não aceitou as nossas propostas, mas resolveu o problema. Portanto, o Sr. Ministro da Administração Interna comprometeu-se, através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que todos os consumos de combustíveis despendidos pelas viaturas de combate a incêndio, pelas viaturas de rescue, pelas viaturas de salvamento, são integralmente pagas. Esperamos que sim, acreditamos na palavra do Sr. Ministro, está na diretiva financeira e, portanto, se isso não acontecer, a Liga certamente que o denunciará, mas nada nos leva a isso. Quanto à questão da atualização das subvenções automáticas, esse é aquilo que nós defendemos. A Liga dos Bombeiros Portugueses defende que haja um contrato de programa entre o Estado, podendo envolver a administração local e a administração central, para que as 465 associações humanitárias e entidades detentoras de corpos de bombeiros saibam anualmente quanto é que vão contar para executar os serviços de emergência. Isso era o ideal. Só que nós temos feito várias propostas nisso. E diria mais, talvez até fosse mais económico para o Estado português. Porque muitas das vezes o que nós representamos é o seguinte, e os seus deputados podem ir ao Instituto Nacional de Estatística e ver uma situação que é claríssima. E isso vem naquilo que nós dizemos, destes tais 10 milhões de euros, ou no outro dinheiro que as associações estão aflitas. E já vou dar aqui um exemplo aos senhores deputados para verem como é que é a situação ao nível das ARS, dos pagamentos e como é que isso se faz. A questão é muito simples. Se formos ao Instituto Nacional de Estatística, para os anos de 2020, a receita total dos bombeiros em Portugal atinge cerca de 350 milhões de euros. A despesa total que os bombeiros têm anualmente estão registadas 450 milhões de euros. Há um gap de 100 milhões de euros. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que há uma transferência de ano para ano de dívidas a fornecedores. Não há outra hipótese. Portanto, está no Instituto Nacional de Estatística, não são números nossos. E, portanto, isto obrigaria a que nós, de uma vez por todas, nos sentássemos à mesa e acordássemos com a Administração Central e com a Administração Local uma forma de poder financiar as associações humanitárias. Se é que nós queremos manter as associações humanitárias. Porque a forma como nós estamos a trabalhar com as associações humanitárias, estamos a asfixiá-las. E, permitem-me a expressão, eu acho que o Estado está a fazer uma OPA silenciosa aos corpos de bombeiros. Porque qualquer dia os corpos de bombeiros, não tendo capacidade de financiamento, não conseguem executar os seus serviços e o que é que o Estado vai fazer? Toma conta deles administrativamente. Mas nós não podemos esquecer que as associações humanitárias são uma emanação de cada uma das sociedades.
Nós temos cerca de 2 milhões de portugueses que são sócios das nossas associações humanitárias. Temos em cada associação humanitária um conjunto vasto de dirigentes associativos. Temos os corpos de bombeiros. Somos cerca de 30 mil no ativo, 15 mil da reserva e 15 mil no quadro de honra. Há que ter respeito pela nossa história, e pelos nossos valores e pela nossa identidade. Portanto, se Portugal quiser manter os seus bombeiros, tem que construir e ajudar a construir os seus bombeiros. E isso constrói-se mudando. O tempo mudou. Os bombeiros de hoje não são os bombeiros de há 30 anos. E, portanto, nós temos que criar novas condições. E, portanto, se não o fizermos, temos algumas dificuldades. E isto não tem a ver com o governo atual, não tem a ver com o governo passado. Tem a ver que, provavelmente, não tivemos a atenção necessária durante um largo período de tempo, talvez com a extinção do Serviço Nacional de Bombeiros, que talvez tenha sido o maior erro histórico na história dos bombeiros. E a não assunção por parte da Proteção Civil daquilo que deve ser a essência dos bombeiros, com o seu Comando Nacional Autónomo, com a sua capacidade de gestão operacional, com a sua Escola Nacional de Bombeiros. E se calhar estamos no tempo de o fazer. Esta gestão da Liga já o explicou ao Sr. Ministro da Administração Interna e esperamos que ele nos possa ajudar a construir esta situação. Quanto à questão dos montantes das dívidas, elas são tão variadas que eu não consigo dizer ao dia e ao momento quais são. Mas, e porque o tempo urge, eu gostaria de ler aqui duas coisas que me chegaram ontem e, portanto, são interessantes porque são frescas. Uma é uma carta muito simpática de um presidente do Conselho de Administração a uma resposta da Liga, a dizer isto. Com efeito, neste momento encontramos-nos ainda a emitir notas de encomenda referentes ao mês de novembro de 2021 para o transporte realizados para esta unidade hospitalar. Este atraso está originado por parte das entidades transportadoras, contínuos pedidos de regularização e que compreendemos. E depois há aqui justificações do Covid, das férias, etc. Portanto, o que é que eu quero chamar a atenção disto? Emitir notas de encomenda quer dizer que, a seguir, os corpos de bombeiros vão ter que fazer a fatura, vão ter que emitir para a unidade hospitalar e, portanto, estamos a falar de novembro, vão receber depois de um ano. No distrito de Vila Real, o Sr. Presidente da Federação ontem explicou-me isto, que estamos com 11 meses de atraso dos serviços prestados, estando a faturar o mês de novembro do ano passado, por soma do que está faturado e ainda por faturar, o centro hospitalar tem uma dívida perante as 26 associações de um valor aproximado de 1 milhão de euros. No distrito de Vila Real, só o centro hospitalar deve 1 milhão de euros. Senhores deputados, como é que querem que as associações humanitárias possam viver? Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora à segunda ronda. Cada grupo parlamentar tem 1 minuto para colocar uma questão. Pedia, mais uma vez, rigor no tempo que temos pela frente e, da parte da Liga dos Bombeiros Portugueses, haverá um tempo correspondente, ou seja, 6 minutos, para poder responder. Começamos agora pelo grupo parlamentar do PS, da parte da Sra. Deputada Susana Correia, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. 1 minuto não nos dá para muito, mas dá para agradecer a forma como o Sr. Presidente da Liga apresentou e respondeu às nossas questões, a forma fundamentada que nós reconhecemos e a forma estratégica e visão que tem para aquilo que nós também defendemos, que é os corpos de bombeiros que levam ao máximo a sua missão, que é de solidariedade e é de espírito de missão. Nós até conhecemos o foco que costumam dizer sempre prontos. Nesta casa nós também somos autarcas, alguns de nós também são bombeiros voluntários, outros são profissionais de saúde e reconhecemos o caminho que está a ser feito. Reconhecemos os passos positivos que têm sido dados. Apesar de todos os chumos anunciados, nós sabemos o que está a ser feito e o que é a vontade deste Ministério e deste Governo, tendo em conta o que é a história que tem sido dada a esta atividade. E para terminar, na concretização é que está o diabo. Nós não concordamos com isto. Na concretização estão os bombeiros voluntários e a vossa missão de sempre prontos a servir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Guilherme Almeida, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros, em primeiro lugar, para agradecer este seu empenho e colocar na ordem do dia estes temas que nos parecem tão importantes e bem fundamentados, como demonstrou aqui, como temos assistido na comunicação social. Sabemos, como também já foi dito aqui, que o problema não é novo, é antigo e o Governo conhece-o bem. Mas temos a noção que não tem havido vontade para o resolver. Por aquilo que eu já disse inicialmente e porque ainda recentemente estivemos nas cerimónias do Dia do Bombeiro, a 29 de maio, em Lamego, onde esteve o Sr. Ministro da Administração Interna e o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, e pouco disseram também sobre isso. Aliás, se consultarmos a página do Governo, tem duas coisinhas muito simples. Ao mesmo tempo que no terreno assistíamos às corporações de bombeiros a dizerem-nos que se não fosse o apoio das autarquias, muitas já tinham fechado as portas. E eu acho que isto nos deve deixar preocupados a todos. Para terminar, gostaria de terminar com duas perguntas de um bocadinho de esperança. Era para ver se o Sr. Presidente nos conseguia dizer se, neste contexto, os problemas financeiros do Governo, dos bombeiros, se acha que se podem resolver a curto prazo, porque, à medida que o tempo vai passando, agrava-se o problema e depois ele não tem retorno. Porque ainda na segunda-feira tive com o Presidente de uma associação de bombeiros que foi contrair um empréstimo de 50 mil euros. E para finalizar mesmo, queria perguntar se as corporações de bombeiros têm meios suficientes para garantir a segurança das pessoas e bens neste período tão difícil que se está a atravessar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Santos Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Dr. António Nunes, quero desde já saudá-lo pela coragem, pela franqueza e por não ter medo de vir aqui dizer a situação atual em que se encontram os bombeiros de Portugal contra esta esquerda que já foi unida e que agora está desunida. Vem aqui agora tentar fazer política para uma audição... Sr. Presidente. Srs. Deputados, agradeço que deixem-nos ouvir o orador. Srs. Deputados. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu pedia que deixássemos ouvir o orador. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faça... Sr. Presidente, faço um requerimento à mesa para haver a consequente... Com certeza, Sr. Deputado, pode prosseguir. Queria saudá-lo novamente pela sua coragem de vir aqui dizer francamente e com honestidade e com franqueza e frontalidade aquilo que se passa nos bombeiros de Portugal, e vou-lhe colocar questões concretas, ao contrário do grupo do Partido Socialista, que fez um elogio vazio e inconsequente, porque de facto a situação atual em que estamos, denota o estado da última governação. Esta esquerda unida que agora vem aqui fazer-se de muito dura e dizer que apresenta muitas propostas, parece que se esquece que aprovou os últimos 4 orçamentos do último governo e, portanto, se de facto tinha tantas propostas, podia ter usado o seu poder negocial para aprovar essas propostas e ajudar mais os bombeiros de Portugal. Mas, de facto, gostava de perguntar ao Sr. Presidente, Dr. António Nunes, se está a equacionar face a esse cenário dantesco que acabou de dizer e que quem teve ouvidos e quem quer compreender o que se está a passar pode compreender muito bem o que se está a passar, se está a equacionar algumas medidas de luta, porque, nomeadamente, os bombeiros sapadores já fizeram greves no último ano, nomeadamente no município onde eu sou vereador, no município de Santarém, os bombeiros sapadores já fizeram uma greve, estão em diferente com a própria Câmara e, de facto, os bombeiros voluntários também podem ter medidas de luta à sua disposição, nomeadamente medidas no socorro e também medidas judiciais. Sr. Presidente, se de facto veio aqui dizer que houve 2 leis que não foram cumpridas, qual é que é a consequência judicial se tem como objetivo intentar algum processo contra o Estado para ser ressarcido dos valores que estavam previstos nessas 2 leis que enumerou e que não foram compradas? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu pedia aos seus deputados da Comissão, se me permitem, eu pedia aos seus deputados da Comissão que criemos condições para todos nós possamos fazer as nossas intervenções, podendo todos nós discordar uns dos outros. Aliás, penso que é dessa forma. Se permitirem.
Eu agradecia que criássemos condições para termos um trabalho mais que resulte para quem, nomeadamente em casa, também nos ouve nestes temas e que, dessa forma, também consigamos dignificar não só o trabalho da Assembleia, mas também valorizar o trabalho dos nossos bombeiros. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria aproveitar este minuto em geral para agradecer realmente a presença aqui da Liga dos Bombeiros Portugueses com estas explicações, porque de facto são bastante importantes para todos os deputados aqui terem noção dos reais problemas e tomarem medidas que os possam resolver. A minha pergunta é rápida, só relativamente ao Estatuto do Bombeiro Voluntário. Queria só perguntar se têm já preparado algum esboço ou algum tipo de ideia sobre o que é que poderia ser este Estatuto. E pronto, novamente agradecer o trabalho que fazem e todo o apoio que dão às nossas populações. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente António Nunes, relativamente à questão que colocou do perigo da estatização, quero lhe dizer o seguinte. Aquilo que o PCP coloca é a necessidade de que se criar condições para o exercício da atividade de bombeiro. Isto não colide nem incompatibiliza nada com a questão do voluntariado. É natural que o Sr. Presidente aqui tenha colocado, e até agradeço que tenha feito essa chamada de atenção, porque o Sr. Presidente tem uma preocupação muito grande com a questão e valoriza muito a questão do voluntariado, assim como nós. Agora, a questão relacionada com aquilo que é a atividade de bombeiro, importa também, de uma vez por todas, que se faça um caminho de assegurar e garanti-la. Até porque, Sr. Presidente, aquilo que está na nossa proposta e que nós temos colocado é algo que as corporações de bombeiros, nomeadamente, o Sr. Presidente referiu-se, é um hábito já, aos colaboradores, nós preferimos chamar-lhe trabalhadores, dos corpos de bombeiros, um regime especial de relações laborais, por exemplo, dos trabalhadores das associações humanitárias de bombeiros voluntários, a valorização salarial, a questão de uma carreira justa e digna, a questão de reconhecer a atividade de bombeiro como uma atividade de risco. É isto tudo que nós colocamos em cima da mesa. E, nesse sentido, por isso queria lhe dizer que não se trata de uma estatização, Sr. Presidente. Trata-se de criar condições para o exercício desta tão importante e nobre atividade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins. Faz favor, Sra. Deputada. Muito bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento a Liga dos Bombeiros Portugueses. Peço desculpa por não ter estado cá no início, tive um outro compromisso antes desta comissão. Queria também lamentar as palavras aqui sobre a coragem da Liga. Bem sei, já estive em muitas audições, que nunca houve nenhum problema e houve sempre toda a franqueza no diálogo e é assim mesmo a democracia. Este tipo de comentários diz mais sobre a ideia de poder de quem os faz do que sobre a democracia portuguesa, como nós sabemos. Queria fazer apenas duas notas, não vou entrar agora num debate em que não estive inicialmente, não teria sentido, seria até indelicado. Queria fazer duas notas. Acho que há uma reflexão para lá dos estatutos que é necessária em Portugal e em que o Bloco de Esquerda está muito empenhado. Achamos também que é necessária a questão do estatuto dos bombeiros, do bombeiro profissional, do bombeiro voluntário, mas que é a necessidade de aumentarmos o nosso corpo de bombeiros profissionais. Nós achamos que é necessário manter um corpo de bombeiros voluntários, mas das conversas que temos tido com corporações em várias zonas do país, até muito diferenciadas, das que estão em áreas metropolitanas, com densidades urbanas e com problemas às vezes até diferentes, relacionados com poluição, indústria, etc., até aquelas que estão mais nas zonas do interior e que se deparam com fogos florestais, etc., temos visto a necessidade, para além, claro, do acompanhamento dos doentes, do aumento do corpo de bombeiros profissionais. Eu não sei exatamente qual é a reflexão da Liga e se pudesse brevemente dizer-nos o que é que pensa sobre isso, agradeço. E dizer-lhe finalmente que acompanhamos muito a preocupação de colocar o financiamento nas autarquias e as desigualdades e desequilíbrios que isso gerará mais no país. Essa é também uma preocupação que temos. Aliás, o processo de descentralização noutras áreas é complicado, nesta é. E estamos também preocupados com
forma como, e termino já, como as corporações de bombeiros estão a viver com 2 períodos em que foram chamadas a ter mais despesas sem que houvesse soluções céleres para isso. Porque aconteceu com o início da pandemia, e o aumento da despesa e a quebra de receitas que gerou, e acontece agora com o aumento dos combustíveis. E, portanto, nós perguntamos também, e se isto já tiver sido respondido, eu ouvirei depois e lamento, mas perguntamos se não há uma deterioração da capacidade financeira de corporações, que existe também uma intervenção. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, uso agora da palavra os nossos convidados, a Liga dos Bombeiros Portugueses, tem 6 minutos para procurar responder a estas questões todas dos seus deputados. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as palavras ao Grupo Parlamentar do PS e complementá-las, para além de sempre prontos, é vida por vida. As questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre se nós conseguimos resolver os problemas financeiros. Isso é uma decisão do Governo. Se o Governo quiser, hoje decide. Porque nós temos feito várias propostas nesse sentido e, portanto, é possível resolvê-las, eu diria, nesta tarde. E, aliás, eu espero que às 17h30, quando estiver reunido hoje com a Sra. Ministra da Saúde, que não saia de mãos vazias e que a Sra. Ministra da Saúde seja capaz de encontrar as medidas necessárias para a sobrevivência financeira das associações humanitárias de bombeiros voluntários e, em geral, do transporte de doentes não urgentes. Porque, ao contrário do que muitas vezes se diz, um doente não urgente hoje é um doente urgente amanhã. Se eu não transportar um doente hemodializado a hemodiálise, no dia seguinte transporto à urgência do hospital. E, portanto, eu espero, sinceramente, de que a reunião de hoje seja uma reunião para encontrar soluções e que se possa logo, todos nós, enquanto portugueses, ficar satisfeitos com as propostas que o Ministério da Saúde irá fazer para a sobrevivência do transporte dos doentes não urgentes. Se não o fizer, o Ministério da Saúde vai ter um problema à frente. Mas isso, naturalmente, que competirá ao Governo e não é a nós. Se os bombeiros têm meios suficientes, os bombeiros nunca têm meios suficientes porque há 20 anos que não se faz investimento nos bombeiros. É preciso não nos esquecermos que há 20 anos que se fazem investimentos praticamente feitos pelas verbas comunitárias e muito com o apoio das autarquias, que até nem têm uma responsabilidade direta sobre esta matéria. E, portanto, desde que deixou de haver Serviço Nacional de Bombeiros, deixou de haver um planeamento e que nós apresentámos aos vários grupos parlamentares, porque nós fizemos reuniões com os grupos parlamentares antes do orçamento de 2022 e explicámos que devia haver um plano, uma programação de reequipamento dos bombeiros e de requalificação dos quartéis dos bombeiros. Não está feito, não foi possível fazer, está remetido para as questões do PRR e para as questões das verbas do Portugal 2030, com todas as dificuldades que isso tem e muitas das vezes com a impreparação que os nossos próprias associações têm em relação a essa situação. E chama a atenção que, com a questão da implementação das NUTS 3, o problema vai ser maior. E nós já dissemos o seguinte, a única forma que nós temos, ao nível da Proteção Civil, de ir para as NUTS 3, é restituírem aos bombeiros o seu Comando Nacional de Bombeiros. Porque nós temos essa capacidade de ter o país coberto com zonas operacionais, com triangulação dos corpos de bombeiros, com capacidade que, no caso de avançar a situação através exclusivamente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, vão criar problemas gravíssimos ao socorro em Portugal. Já o dissemos, já o escrevemos, já está entregue a quem de direito. Se o quiserem fazer, também não nos podem pedir essa responsabilidade. Quanto a equacionar medidas de luta, esta gestão da Liga, peço imensa desculpa, tem uma visão diferente da questão da luta. Nós achamos que os bombeiros, pela sua história, pela sua identidade, pela sua forma de estar, pela sua emanação das populações, devem privilegiar estes locais. Deve ser na negociação, na insistência, na persistência, em convencer os senhores deputados, os políticos, os seus presidentes de Câmara, os seus ministros, de que os bombeiros são imprescindíveis e essenciais à proteção e socorro das populações. E, portanto, as questões de luta devem ser o último recurso. Até porque
não é fácil, muitas das vezes, promover ações de luta sem que com isso se ofendam os direitos mais elementares dos cidadãos que precisam dos nossos serviços. E, portanto, nós reconhecemos que nos bombeiros profissionais exista esse enquadramento, porque a lei da greve o permite, porque tem serviços mínimos, etc. Num corpo de bombeiros voluntários isso não existe. E a paragem de um corpo de bombeiros numa área pode corresponder a uma situação que, se alguém morrer, nós não nos perdoávamos a nós próprios por não ter socorrido essa pessoa. E, portanto, as nossas capacidades de luta são muito pequenas. É chegar aqui à Assembleia da República e colocar os nossos capacetes na escadaria. Mas estamos na mesma e naquele momento a fazer o serviço. E, portanto, tem pouco impacto do ponto de vista da política. Quanto à questão das consequências judiciais, eu, acima de tudo, acho que um não cumprimento de uma deliberação da Assembleia da República deve envergonhar os portugueses. Eu não estou a dizer isto, deve envergonhar os portugueses. A Casa da Democracia, a Assembleia da República, é aquilo que nós temos o dever e o direito de respeitar em todas as situações. E os bombeiros respeitam. E, portanto, o que nós vimos aqui trazer é dizer, há aqui duas deliberações que não foram cumpridas, naturalmente, que a Assembleia da República é soberana para as revogar ou verificar porque é que elas, se calhar, foram até tidas em consideração e não há condições para as ter. Eu acho que não há condições para as ter. Eu acho que foram muito extemporâneas. Mas isso é outro problema. Não nos compete a nós fazer esse julgamento. Isso é um julgamento político, não é um julgamento judicial. E, quanto ao Estatuto dos Bombeiros, eu acho que deve haver dois estatutos. O Estatuto dos Bombeiros Profissionais, o Estatuto dos Bombeiros Voluntários. E, para terminar, dizer que o aumento dos preços de combustíveis traz problemas gravíssimos às associações humanitárias. E, ao encontrarmos soluções para esta situação de uma forma permanente, e que nós já concordámos com o Sr. Ministro da Administração Interna que pudesse haver uma forma de cálculo, que é aquilo que estamos a fazer com a Administração Interna, que é todos os meses encontrar qual é o valor do preço do combustível e, com isso, ajustar os valores de ressarcimento às associações humanitárias. E, portanto, como o tempo urge, eu queria agradecer ao Sr. Presidente, aos senhores deputados, aos grupos parlamentares, a oportunidade que deu aos bombeiros de Portugal de estarem aqui presentes, disponibilizarmos para virmos sempre à Assembleia da República falar com todos, de uma forma totalmente transparente e encontrar soluções que, certamente, se nós conseguirmos encontrar soluções, quem beneficia são os portugueses, são os cidadãos, são quem nós todos os dias socorremos e, em algumas situações, demos a nossa vida. Relembrar que, depois da manhã, faz 5 anos sob Pedrógão. Nós não gostávamos que voltasse a acontecer aquilo. Curvamos-nos perante as vítimas, mas também quero-vos dizer que aquilo que está feito na área da prevenção, na área do planeamento, não é suficiente. Não venham outra vez ter que ser pilar, que são os bombeiros, são aqueles que apagam e extinguem mais de 95% dos incêndios em Portugal, depois não nos venham pedir responsabilidade quando a floresta está como está, a mata está como está. Essa não é a nossa responsabilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a delegação da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Dr. António Nunes, o Sr. Comandante Carlos Jaime Santos, o Sr. Engenheiro Eduardo Correia, ambos vice-presidentes da direção. Agradeço em nome da Comissão e penso que recolho a posição unânime de todos, agradecer a vossa presença e a vossa missão, a vossa dedicação e a vossa capacidade de trabalhar e dar o melhor pelos portugueses. E penso que também representa a Comissão ao dizer que estamos sempre disponíveis para podermos trabalhar em conjunto. Aliás, acho que o interesse ainda é maior da Comissão e dos seus deputados do que da parte da Liga. Eu agradeço mais uma vez, nós vamos continuar os nossos trabalhos e eu pedia para suspendermos a nossa reunião durante 2 minutos, enquanto eu acompanho a delegação até à porta. Muito obrigado.